Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse nosso episódio número 150. Chegamos do nosso projeto fantástico aqui do Circuito Empreendedor Podcast. E em celebração também aos nossos 3 anos desse projeto, coincidentemente agora 20 de julho, a gente está completando e muito honrado aqui de estar recebendo o nosso superintendente da Cressol Transamazônica, o nosso mantenedor das atividades de fomento do empreendedorismo no Circuito Empreendedor, para poder não só falar das atuações, como também do que é o poder do cooperativismo e justamente aliado ao associativismo e ao empreendedorismo, que é o que nós fazemos aqui ao longo desse projeto. Então, muito obrigado à Cressol por também estar abraçando essa nossa atividade aí ao longo desses mais de 50 episódios, que praticamente foi a última vez que o presidente Tunico esteve aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Lucas Gelain, nosso grande superintendente aqui. O homem não para, viu, pessoal? Para vocês terem uma ideia, ele estava na Alemanha um dia desses, já está de volta, tá? Já está, inclusive, caminhado aqui já com o segundo filho aqui em Marabá. Então, o homem não para. Ou é cooperativismo, ou é viagem para falar sobre o cooperativismo, ou é para fazer menino, porque o homem é bom, tá? E ele tá cheio de números aqui, muito importantes, inclusive, para salientar o tamanho que é esse negócio da Cressol, da qual ele é um dos líderes, e a gente se sente muito orgulho de ter a Cressol como mantenedora, não só do projeto, mas também ter a sede da cooperativa aqui em Marabá, justamente para poder fomentar captação de recursos, captação de capital de giro, projetos, desde o Fungetur, desde o Fundo Garantidor, desde o FINEP, enfim, várias dessas sopas de letrinhas aí que existem nesse mercado, né, financeiro. O Lucas vai estar aqui, inclusive, para destravar, assim como fomos no episódio anterior, o destravamento de comunicação e oratória. Hoje, o Lucas vai fazer um destravamento aqui, inclusive, com essa questão financeira, porque o crédito tem, o acesso tem, lógico que determinadas situações, e o Lucas vai poder contar melhor e mais sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Graças a Deus deu certo de você estar aqui hoje, inclusive nesse episódio 150, e não foi proposital, viu? Foi impositivo. Mandar um beijo para Gabriela, que não está aqui, mas está de férias, e que participou dessa articulação também. Obrigado, Caetano. É muito bom estar aqui no episódio 150, me sinto honrado. Dizer que as viagens atrapalharam um pouquinho, mas chegou o dia, estamos aqui para conversar contigo. Fazer parte do Circuito Empreendedor é um orgulho para mim, né? Eu acho que é uma bela iniciativa que nós, de Marabá, precisamos impulsionar, valorizar, porque, afinal de contas, temos belas histórias empreendedoras, belas trajetórias a retratar aqui no nosso município. E você tem conseguido explorar bem isso ao longo dos episódios. Parabéns. Muito obrigado, Lucas. Mas, inclusive, deixar claro aqui pro pessoal, né? E mandar um abraço também pro nosso presidente Tunico, né? Que era para o Tunico estar aqui no 150 e o Lucas que era para estar no 100º episódio. Mas, na verdade, houve a inversão justamente na época. O Lucas já estava aí pregado aí na batalha aí já em abertura de agências e tal. Hoje, como é que é o mercado do cooperativismo da nossa Cressol Transamazônica no estado? Porque, na verdade, a Cressol ela não nasceu aqui em Marabá, mas ela só está estrategicamente aqui por conta do município próximo daqui, de onde foi que ela surgiu. Certo. Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho da trajetória da cooperativa, né? Primeiro dizendo que eu sou o primeiro funcionário da Cressol Transamazônica, estou completando 10 anos de trajetória na cooperativa Transamazônica, é o meu segundo emprego, né? Tive uma trajetória antes daqui de 12 anos em outro sistema cooperativo, que deu as bases ali, aquilo que eu posso dizer que conheço hoje do mercado de cooperativismo. E desde 2015, então, conheci o nosso presidente, Tunico, à época era o idealizador do projeto. Ainda não existia a cooperativa, né? Cheguei antes do CNPJ, então sou o primeiro funcionário desse projeto. E graças a Deus e ao trabalho de muitas mãos, chegamos a, assim poder dizer, essa consolidação da cooperativa transamazônica no cenário do cooperativismo primeiro paraense, e agora com algumas iniciativas já vislumbrando um potencial nacional de atuação para a nossa Cressol Transamazônica, seus colaboradores, seus cooperados e tudo que esse grande projeto representa. Então ela foi constituída no dia 17 de novembro
de 2015. À época, a sede social foi escolhida como Pacajá, que reunia a maior parte do apoio político, institucional do projeto, onde o presidente Tunico residia, né, que é o idealizador do projeto. E lá no dia 17, então, 200 cooperados fundadores resolveram, em Assembleia de Constituição, fundar esse banco, essa instituição financeira cooperativa. E de lá para cá, então, iniciamos a nossa trajetória. Em 2016, inauguramos a primeira agência, também em Pacajá, depois da autorização do Banco Central, né, que o regulador autoriza, inclusive, o funcionamento das cooperativas de crédito. E de lá para cá iniciou um movimento de expansão, então, dessa área de atuação. Hoje nós temos a área de atuação em todo o estado do Pará, nos 144 municípios paraenses, e temos a área de admissão de cooperados nacional. Então, qualquer pessoa física ou jurídica de todo o território nacional pode ser cooperado da Cressol Transamazônica. Então, teve uma mudança de legislação de lá para cá e é possível ser cooperado de qualquer estado da federação através da nossa agência digital, a agência Conecta, que viabiliza essa possibilidade de negócios em outros estados da federação. Então são as cooperativas também entrando nesse mercado digital. Digital, exatamente. Não com um foco prioritário, mas com um foco de opção para o cooperado. Então a gente tem cada vez mais jovens no cooperativismo e a juventude está muito mais habituada ao mundo digital do que as gerações da nossa para trás, né? Então o cooperado mais tradicional vai encontrar no cooperativismo um atendimento presencial, aquele tete a tete, um gerente disponível para bem atendê-lo. Mas também temos aquele cooperado que não gosta muito de ir na agência, que não quer pegar uma fila de caixa, que quer resolver a vida dele digitalmente, lá do conforto da sua casa, da sua empresa. A nossa Cressol Transamazônica está preparada também para atender esse perfil. Bacana. Lucas, em números, hoje quantas agências estão disponíveis no estado do Pará, dentro de agências, escritórios e demais modelos? Inclusive eu fiz uma visita em Santarém e vi que dentro lá da ASSES também tem uma agência da Cressol, assim como aqui. Também na nossa associação comercial também tem uma agência lá dentro. Então, que são mais ou menos os modelos de escritório. Isso. São 19 agências, além dos escritórios de negócio em parceria com as entidades parceiras. Então, a nossa cooperativa ela nasceu dentro da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará, a FAEPA, e do Sindicato de Produtores Rurais do município de Pacajá. Então, eu costumo dizer que o associativismo e o cooperativismo andam de mãos dadas. Você mencionou a parceria com a Associação Comercial de Santarém e com a ASSIM de Marabá. Nós, através da ASSIM, inclusive, a parceria pioneira foi aqui na nossa sede, nós desenvolvemos um modelo de negócios em parceria com as associações comerciais do estado do Pará. Hoje, esse modelo virou o modelo padrão da Federação das Associações, a FACIAPA, do nosso amigo Léo, né? Mandar um abraço para o Léo, nosso parceiro. Leonardo, inclusive, foi o percussor do Sicredi. Exatamente, foi presidente do Sicredi em Paraupebas. Em Paraupebas, porque depois acabou abrindo também a agência aqui. Exatamente. Também é um grande parceiro de cooperativismo de outros carnavais. Eu também militei no Sicredi. No Sicredi, justamente. Em época que o presidente o Leonardo também militou muito e ainda milita também na APAI, lá de Paraupebas, assim como nós aqui. Grandes homens ajudando no desenvolvimento aí dos nossos municípios, das nossas comunidades. Então, para as associações comerciais, tem um modelo preparado de negócios, descontos da taxa de balcão para quem for filiado da associação comercial, tanto de Marabá como de qualquer outra associação comercial do estado do Pará, garantido por esse contrato celebrado com a federação, que leva benefício para os filiados, então, andando o cooperativismo de mãos dadas com o associativismo. Isso é muito importante. E também benefícios para as próprias entidades, para as associações comerciais, porque a gente sabe que é um desafio o financeiro dessas entidades. Elas têm um poder de representação institucional enorme, mas como toda entidade precisa parar em pé financeiramente, então a cooperativa também tem uma contribuição, né, pelo volume de indicação de negócios dessas entidades, e isso está disponível para todas as parceiras do estado do Pará. Então, além delas, temos o escritório de negócios na Federação das Indústrias do estado do Pará, na ACP, que também integra a Federação das Associações Comerciais, na FAEPA, com 2 escritórios, no 6º andar e no térreo, e nas associações comerciais de Santarém, de Marabá e de Redenção.
Então, esses são os escritórios de negócios já montados em parcerias com essas entidades. E a gente estava falando aqui em off também, né? Tem uma sobrecarga, né, de pressão para abertura de mais agências nesse sentido. E aí, e aí que vem. Sempre quando tem aquela, não, agora conseguimos abrir uma agência. Não, aí a pressão parece que aumenta. Tu ri. Daquele alívio, alívio de um dia. O pessoal não está entendendo, não sabe mais ou menos como é que é a pressão. Inclusive, o mercado financeiro vem com força e realmente são fruto até de parcerias, até, presumo, prefeituras, sindicatos rurais, associações comerciais, enfim, entidades de classe organizada, civil, devem, inclusive, bater na porta cobrar aqui. Não, vamos aqui, por exemplo, Paraupebas, por exemplo, Xinguara, por exemplo, Tucuruí. Isso que eu estou falando aqui só da nossa região. Só da nossa região. Grande Belém, Castanhal, querendo ou não, Bragança, Paragominas. Então, assim, deve ser essas cidades aí que estão mais ou menos no mapeamento, né, para futuras abertura de agências. Paragominas já temos, né? A agência instalada. Ah, ótimo. Já. Castanhal é uma das que figuram na lista das prioridades, né? Tanto pelas demandas da sociedade civil organizada, como pelo potencial econômico do município. É um grande município do estado do Pará. Paraupebas, hoje também nós temos uma atuação com um escritório ainda tímido, né? E também está na lista de expansão, Canaã dos Carajás. Altamira também. Altamira. São polos regionais que demandam a chegada da cooperativa. E hoje nós temos uma fila de espera de demandas de aproximadamente 30 municípios. Curionópolis entrou nessa lista, para você ter uma ideia, essa semana eu tive uma reunião com representantes de Curionópolis demandando a ida de uma agência da nossa cooperativa de crédito para lá. Então, é um problema bom, ainda bem que temos esse problema, né? Gente e lideranças interessados no modelo. Eu acho que esse é um sinal claro de consolidação do modelo cooperativista. Eu lembro quando eu cheguei ao Pará em 2008, que nós falávamos de cooperativismo, as pessoas ficavam se olhando, né, ver se isso realmente parava em pé. Então o Pará ainda tem um desafio em termos de avanço do associativismo. As cooperativas de crédito agora estão mais presentes no território paraense, isso ajuda as nossas co-irmãs de outros sistemas, ampliam, dão mais amplitude. Diminui o gap, né, da informação também do que é o cooperativismo, enfim. Quanto mais gente conhece, mais gente fica familiarizada com o modelo e mais confiante, né? Eu cheguei do intercâmbio que você mencionou na Alemanha, e lá o cooperativismo está 60 anos à frente do brasileiro em termos de data de início. Nossa! Então nós temos 180 anos de cooperativismo alemão. Eu fui para lá justamente para conhecer o modelo. E, inclusive, foi um alemão que trouxe para o Brasil e implantou a cultura do cooperativismo. Um suíço, um padre suíço. Padre suíço, de nome Theodor Amistad. Pronto. No Brasil começou na minha terra, no Rio Grande do Sul, em 1902, por uma iniciativa de um padre suíço. Então, hoje nós estamos há 123 anos da constituição da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, que é bom que se diga, é mais antiga que o Bradesco e o Itaú. Então, em termos de instituição financeira privada, não é nem o Santander, nem o Bradesco, nem o Itaú que é o mais longevo, né? O cooperativismo financeiro nacional é mais longevo do que as instituições bancárias. Interessante esse dado. Perdem em tempo de vida para o Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, e para a Caixa Econômica Federal. Então não existia nenhuma outra instituição financeira privada quando a primeira cooperativa de crédito da América Latina foi fundada em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Então são modelos que começaram no interior, modelo que precisa de proximidade das pessoas, do quadro social, capacidade de mobilização de pessoas. Normalmente isso está associado a cidades de menor porte. Então o cooperativismo é muito forte no sul e sudeste, em pequenos centros. Em grandes centros urbanos ele está chegando agora, nas últimas 2 ou 3 décadas. É um movimento mais recente. Mas as raízes do movimento estão em pequenas cidades, pequenas comunidades, onde tem aquela facilidade de reunir pessoas, de conversar, de fazer aquilo que é mais próprio do associativismo e do cooperativismo, que andam de mãos dadas. Bacana. E nesse sentido, então, como é que hoje está o mercado no estado do Pará com relação à questão de volume de negócios? Em comparação, por exemplo, que você
uma vez fez uma apresentação brilhante lá na Associação Comercial e deixou todo mundo assim de queixo caído, né? Porque isso aqui é muito... Essas informações aqui, elas são realmente muito, muito fantásticas, porque mostra o volume de negócios que as outras operações de crédito dos bancos fazem e grande parte. Era uma coisa que ninguém até então tinha o entendimento e ninguém ainda tinha botado literalmente o dedo na ferida. E, de fato, tem muitas operações de crédito que acontecem aqui e esses recursos eles não ficam aqui. Então, não tem uma... Não ficam, literalmente não ficam. E, diferentemente do modelo do cooperativismo, toda a movimentação, toda a transação dentro do sistema, parte daquilo retorna a título, né, de cota capital para os cooperados. Então, inicialmente, vamos explicar como é que o funcionamento de uma cooperativa, até para as pessoas também terem um entendimento e ver. Porque às vezes muita gente fica batendo cabeça aí no mercado. Não, porque o banco tal tem a taxa tal, porque o banco fulano tem a taxa daquilo, tem a taxa daquilo outro e me atende ali. Mas chega no final do ano, quando vai apurar o resultado, nem um calendário eles entregam para o correntista. Diferentemente da cooperativa, que são feitas as assembleias e onde são feitas, inclusive, as apurações dos resultados e depois os demonstrativos financeiros ali para poder mostrar o que foi de fato apurado dentro da cooperativa. Ainda mais aqui, que a sede está aqui na cidade de Marabá. Então, eu quero primeiro dizer que sou entusiasta do modelo, né? Eu estou há 25 anos no cooperativismo como cooperado e depois labutando efetivamente no cooperativismo financeiro. Dizer que eu sou a 4ª geração da minha família de sócios fundadores de cooperativas. Que bacana. Então, eu tive o privilégio de ajudar a fundar 2 aqui no estado do Pará, uma em Paragominas, que foi a primeira cooperativa que se instalou lá. Fui sócio fundador e primeiro gerente. E agora esse projeto da Transamazônica, que sou o primeiro funcionário e também fundador da cooperativa de crédito. No Rio Grande do Sul, meu pai, meu avô e meu bisavô também foram fundadores de cooperativas de produção. Então, esse modelo de desenvolvimento socioeconômico já está mais presente no Sul e Sudeste pela questão temporal. Começou o primeiro, né? Então, a primeira cooperativa de crédito, a 1902, remonta à data de constituição. Então, quanto mais tempo e mais gerações as pessoas veem, conhecem, mais elas confiam. E aí, nesse aspecto, o Pará ainda precisa dar alguns passos, porque o cooperativismo, principalmente o cooperativismo financeiro, ainda é muito jovem no nosso estado. E aí os números falam por si só. Hoje nós temos apenas 6 cooperativas financeiras sediadas no Pará. 5 têm sede em Belém, 2 Sicob, 1 Sicredi e 2 cooperativas ligadas ao sistema Credsis. E a nossa Transamazônica, que tem sede em Marabá. Então, outro dado relevante é que Marabá e Belém são as únicas cidades do estado que têm sede de instituição financeira. Belém, além das outras 5 cooperativas, cedia o Banco da Amazônia, que está lá a sua sede, e também o Banco do Estado do Pará. E Marabá também tem o privilégio de ter sede de um banco, de uma instituição financeira cooperativa, através da nossa... Isso é muito importante, apesar do pessoal não entender e achar que é só um dado estatístico. E pelo contrário, isso aí é uma responsabilidade muito grande, inclusive, por conta do poderio, tanto dos cooperados que estão dentro da Cressol, como também para as empresas que ali olham, opa, não, eu vou tratar com alguém aqui olhando. Exatamente. Não tem aquela de, não, vou ter que contratar um projeto, depois tem que abrir a conta, depois tem que fazer o negócio para depois... Então, assim, lá na frente a gente também vai contar um pouco que tem um gap muito grande entre aprovação de projetos e outras coisas. Tem coisas assim, o Lucas fica rindo aqui, mas tem projeto aí que é aprovado com 5 dias, pô. 5 dias, pô. Temos case na Cressol Transamazônica. Tem case lá de 5 dias. Então, assim, tem projeto, por exemplo, no Banco da Amazônia que demora 90, 120, 150 dias. Na Cressol demora 5 dias, pô. Negócio de doido. Nós tivemos esse case aí, inclusive, com a linha do FNO, né? Então... Teve todo um cuidado diferenciado para chegar a esse prazo de 5 dias. E é um bom exemplo, né? E é um produto, inclusive, que é administrado pelo Banco da Amazônia. Exatamente.
Então, o cooperativismo tem essas particularidades. O fato de nós estarmos sediados em Marabá, se algum cooperado não se sentir satisfeito com o atendimento do nosso gerente da agência, ele tem toda a diretoria executiva que aqui reside e daqui despacha, né? Quando não está em viagem, obviamente, atendendo às demandas da cooperativa. E o próprio presidente do conselho de administração, nosso presidente Tonico, também é residente em Marabá. Então, isso dá uma diferença do que é ter uma instituição financeira para poder chamar de sua, sediada no seu município. Então, as reuniões do conselho de administração, as assembleias da cooperativa são todas tocadas aqui da nossa cidade de Marabá. Isso é um diferencial importante para Marabá. Eu trouxe um pouquinho de números para falar desse mercado financeiro, e aí eu quero começar falando dos mercados a nível de Pará e comparando com outros 2 estados da federação, para você ter uma ideia do quanto que nós ainda precisamos evoluir em termos de crédito. E aí o primeiro que eu trouxe aqui é o estado de Minas Gerais, tem 371 bilhões de reais de crédito concedido pelas instituições financeiras lá sediadas. Então esse é o endividamento informado pelas instituições ao Banco Central do Brasil, database dezembro de 2024, aqui são números públicos, né? Relatório de estatística bancária do Banco Isso é Central. importante deixar claro que isso aqui é um Dado público. Documento e dado público. Retirado do site do Banco Central. Pronto. E informado pelas próprias instituições financeiras que são obrigadas a enviar para o regulador os seus balanços mensalmente. Então, no Rio Grande do Sul, 300 bilhões de reais é o volume de crédito concedido para os gaúchos. E depois, estado do Paraná, 231 bilhões de reais de crédito concedido para os paranaenses. E no estado do Pará, apenas 69 bilhões de reais. Então aqui tem alguns aspectos a serem aproveitados, eu diria, nessa reflexão. O primeiro deles é que o paraense não é acostumado a dever para as instituições financeiras. E aí o conceito do crédito ele está diretamente relacionado com o PIB, crescimento do PIB, desenvolvimento do PIB, e também com qualidade de vida. Então o crédito bem utilizado ele é um poderoso instrumento de desenvolvimento econômico e social. Então o crescimento das economias ele passa pelo crédito. E o Brasil como um todo é muito pouco financiado comparado com outros países de primeiro mundo. No caso do Pará, nós estamos ainda muito atrás da média nacional. E isso eu ainda vejo pouco debate, Caetano, no ambiente das instituições de representação de classe, dos próprios representantes governamentais, prefeituras, câmaras municipais, governo do estado, Assembleia Legislativa. Os eventos das grandes federações do Pará, que congregam as suas entidades, eu ainda vejo pouco espaço direcionado para o assunto crédito, dada a importância que ele merece para o desenvolvimento das comunidades. Então eu diria que esse espaço que você está nos proporcionando hoje é um bom exemplo de como nós ainda podemos estimular o assunto crédito, colocar ele desde a escola, de educação financeira, e passa também pelas decisões governamentais para melhorar esse indicador. Nós nunca vamos ter o mesmo desenvolvimento do Sul e Sudeste com esses números de crédito, porque o desenvolvimento que o Sul e Sudeste do Brasil experimentam passaram pela experiência de um crédito já mais robusto do que o norte do Brasil como um todo e também o estado do Pará. Então esse é um ponto. Eu trouxe o exemplo de outros municípios, Marabá com 4 bilhões de crédito concedido, 4 bilhões e 170 milhões, e uma outra cidade menor que Marabá em termos de população, que é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tem um pouco mais de 200 mil habitantes, Marabá está com quase 300, quase, né? 300. 300 para arredondar, lá 200 para arredondar. Lá esse mesmo município tem uma carteira de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Estão falando 80% superior a Marabá em termos de crédito concedido. E aí você percebe algumas diferenças para quem conhece as duas cidades. Desde a fachada dos comércios até o padrão das casas de quem lá mora e aqui reside. Porque quase que a Caixa Econômica Federal empresta em Passo Fundo que todos os bancos emprestam junto em Marabá. Então, as linhas de crédito da Caixa têm uma forte tendência para o mercado imobiliário. E aí é um dos mercados que demanda muito crédito, né? Então, a melhoria da qualidade de vida da população passa por uma boa linha de crédito e também precisa, obviamente, da parte da população, da sociedade, um entendimento que
aquilo precisa ser pego para ser pago ali na frente. Isso, justamente. Que não é brincadeira. Eu vou pegar e vou usar para outros fins. Exatamente. E no Pará isso é um desafio. Eu diria que tem lugares mais confortáveis para emprestar dinheiro do que a realidade da educação financeira do nosso estado ainda. É nossa missão ajudar nesse desenvolvimento, mas dados da FEComércio apontam que o varejo paraense tem mais de 30% de inadimplência. E aí todo empresário sabe do que eu estou falando. Ele vive essa realidade no seu comércio. Então é nosso dever, e aí a Cressol procura fazer a parte dela, a nossa cooperativa de crédito, desde iniciativas de educação financeira, que a nossa executiva Gabriela lidera, né? Inclusive com escolas em Marabá, que já são parceiras, e várias outras a nível de estado, para nós tentar ir formando uma geração de pessoas mais conscientes em relação ao crédito, que não fiquem insatisfeitas com a sua primeira operação. Toda instituição financeira tem meta para conceder crédito. Então, se você pegou R$1.000 esse ano e pagou, o ano que vem vai ter 2.000 lá te esperando. Quem pegou 100 mil esse ano e pagou, o ano que vem vai ter lá 200 mil te esperando de crédito pré-aprovado. Porque o gerente que emprestou e recebeu, ele vai querer te atender novamente. Então, essa é uma realidade de todas as instituições financeiras. Então, esse sentimento de dar o próximo passo em relação ao crédito é algo que nós ainda podemos aprimorar aqui no nosso estado, e a gente espera tentar contribuir, né, no que se refere a cooperativismo financeiro com a nossa atuação. Muito interessante também esse dado aqui do total de depósitos. Sim, depósitos... Porque tem as operações de crédito, né, e os depósitos. que ficou em quase 70 bi no Pará, Uhum. mas tem a questão também do total de depósitos, que ficou aí na casa de 46,5 bi. Isso. E essa relação é muito próxima. Com a capacidade de alavancagem que todas as instituições financeiras têm, o estado do Pará poderia tranquilamente estar com os mesmos números do Paraná, por exemplo, em termos de concessão de crédito, respeitando a alavancagem que cada instituição financeira precisa cumprir através do seu indicador de Basileia, que é o que o Banco Central exige, né? Então, eu queria deixar esse desafio aqui para as nossas lideranças, tanto políticas como empresariais, para nós colocar o tema crédito na pauta de grandes eventos, de grandes discussões, porque eu considero que é um tema estratégico para o desenvolvimento do nosso município e do nosso estado. Até porque nós vamos ter um cenário aí político bastante desafiador daqui a um ano. Exatamente. E não tenha dúvida que esse tema do crédito ele vai ser bastante necessário, inclusive para destravar o que tem aí de algumas amarras ainda travadas dentro do empreendedorismo. Com o Selic a 15, Caetano? Então, com o Selic a 15 ainda fica bastante desafiador. Mais desafiador ainda. Fica bastante desafiador. A nossa cooperativa tem 10 anos de trajetória, ela já conviveu com o Selic de 2 no governo anterior, 2 e alguma coisa ao ano, e agora o juro real negativo naquela época, né, porque a inflação era superior à taxa Selic, e hoje com taxa Selic de 15%. E hoje já temos reflexos disso, né? A inadimplência já está subindo. A nossa inadimplência nos últimos 2 anos praticamente dobrou e tem uma relação íntima aí com o aumento da Selic, porque afinal de contas encareceu o acesso justamente ao crédito, e também aquilo que foi contraído lá atrás, oriundo do empréstimo que foi feito aqui, mas teve um pós-fixado aí. Pós-fixado lá, que se não for aqui, e aí a cooperativa também acaba ficando naquela. Pô, Exatamente. Peraí, eu tô administrando aqui, quando eu te emprestei a Selic era uma coisa, agora a Selic é outra. A conta não fecha. Aí não fecha, aí fica esse rabo de gato. O próprio Plano Safra, agora recentemente lançado pelo governo federal, aquilo que tinha de incentivo no Plano Safra anterior praticamente se desfez. Nós temos Pronaf que subiu de 6% para 8% ao ano, que é a taxa menor do Plano Safra. Tem as bandas lá, né, de 2 a 8, né? Antes era de meio até 6, agora foi de 2 para 8. O Pronamp está com juros de 10% ao ano e demais produtores 14%. O Pronamp começou com juros peraí que eu não me recordo agora, mas era bastante assim atrativo e desesperador para quem estava precisando contraí-lo na época do surgimento dele. Uhum. Mas também
ao longo, ele foi galgando. Foi galgando espaço. Foi galgando, Taxas. foi galgando e foi aumentando e Pois é. para algumas coisas se tornou impraticável, inclusive. Então, isso é reflexo da taxa básica de juros a 15. Então, esse novo plano safra com essas novas taxas tem relação direta com a nova política monetária implementada no Brasil, que também tem reflexos da política fiscal adotada do atual governo, que, apesar da inflação oficial se manter em patamares controlados, a percepção do mercado de forma geral é de que tem um descontrole fiscal no país, e aí a taxa de juros está retratando isso, a taxa básica de juros. Então, é preciso que a gente volte para uma curva de 1 dígito, né, no mínimo, aí da nossa taxa básica, porque empreender nesse cenário é um desafio ainda maior, porque qualquer capital de giro não está mais no mesmo preço de 2 ou 3 anos atrás, depois desses reajustes. recentes reajustes. Então, pronto. Lucas, vamos dar só um intervalinho aqui rapidinho, até para a gente poder tomar uma água. E já já a gente está de volta aqui com mais, inclusive, sobre as linhas de crédito e aqueles projetos lá de cases de sucesso que a nossa cooperativa aqui tem em Marabá, realizado para todo o estado do Pará. Então já já a gente está de volta, não sai daí. Então, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso superintendente da Cressol Transamazônica, Lucas Gelain. E vamos falar agora dos cases de sucesso da cooperativa, né? Porque no fim das contas, muitos empreendedores foram beneficiados, inclusive, pelo fato não só da cooperativa ser sediada aqui, mas também pela estrutura que vocês têm, que é simplesmente extraordinária para o que tange atender o cooperado na ponta. Isso é fantástico, cara. Isso aí não tenha dúvida. É negócio de louco. Assim, quando eu estive na Secretaria de Turismo, enfim, você me apresentou alguns números, né, há 2 anos atrás, e falou assim, cara, eu não acredito, vocês aprovaram um negócio assim em 5 dias, 3 dias. Falei, não, meu Deus, e assim, linhas de crédito, desde FINEP para Fungetur, querendo ou não, nós vamos receber dentro de alguns meses a COP30, então também teve muitos empresários que acabaram contraindo também essas taxas bastante significativas aí desse fomento, né, que o próprio governo federal deu. Sim. São cases importantes, né? A cooperativa sempre busca melhorias para o seu quadro social. A natureza de existir da cooperativa está diretamente relacionada com o cooperado, então é para ele que nós lá estamos, é pelo cooperado. Inclusive, o nosso gerente sabe que quem adentra ali pela porta giratória todo dia é o dono do empreendimento cooperativo, é o patrão. Então é aquele cooperado lá, essa relação de dono que o cooperado tem com a sua cooperativa, ela é muito diferente da relação de um cliente, o usuário, com um banco convencional. Por vezes nós temos relatos de clientes com 30, 40 anos, 3, 4, 5 décadas de cliente de um banco, e quando ele resolve sair de lá, ele ganha um tapinha nas costas e de repente tem que pagar mais uma tarifa, né, para encerrar a sua conta. Então na cooperativa isso é muito diferente. O nosso colaborador, o nosso gerente sabe que ali está quem escolhe o presidente da cooperativa, que é o cooperado. Então essa relação ela acaba contribuindo, né, nessa facilidade que a cooperativa busca encontrar, obviamente respeitando as questões legais, né, regulatórias, mas para facilitar a vida do cooperado, que é o nosso objetivo. Dentre eles tem algumas linhas que você já mencionou. Nós temos uma parceria nacional com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Essa agora é mais recente. Nós fechamos no final do ano passado um ACT, fruto do case aqui do estado do Pará, onde nós elevamos a operação do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, de algo em torno a R$2 milhões para mais de 40 milhões no estado do Pará, graças à operacionalização da plataforma digital que a Cressol Transamazônica desenvolveu para atender especificamente esse público. Então é inclusão financeira, é alimento de qualidade e apoio a essas cooperativas ligadas à agricultura familiar. O case deu certo, a presidência nacional da Conab resolveu nacionalizar o programa e hoje todo o território nacional pode ser atendido com o PAA, com todo o orçamento federal, que esse ano deve ultrapassar R$1 bilhão,
via Cressol Transamazônica, solução caseira aqui de Marabá. Fantástico. Levando inclusão financeira e acesso a comida de qualidade para essa parcela da população. Então é um grande case aí do trabalho dos nossos times. Uma outra iniciativa agora está em curso, além da operação de Fungetura, o convênio direto com a Transamazônica junto ao Ministério do Turismo. Então as nossas andanças, né, e as viagens que realizamos, estamos com esse passo em curso, além da parceria com o BNDES, né, que é super consolidada no sistema Cressol, que completou 30 anos agora no mês de junho. O BNDES já é um parceiro de 25 anos do sistema, e lá a Cressol tem o título, né, de primeiro lugar na operação de crédito para o público da agricultura familiar, tanto em volume de negócios como em quantidade de operações. Só no BNDES foram mais de 100 mil contratos no sistema Cressol o ano passado. Isso é muito representativo muito em grande. termos nacionais. Você mencionou FINEP e Fungetur, né? Agora com o COP30 esse assunto está em alta. Temos também uma parceria celebrada com o FAMP do Sebrae, que é o Fundo Garantidor do Sebrae. E temos uma alocação para 75 milhões de negócios aqui na nossa Transamazônica, também convênio celebrado nacionalmente pela nossa cooperativa. Então são opções que a cooperativa vai buscando de alternativas para atender as demandas do nosso quadro social. Adicionalmente, um item que eu quero destacar é o Fundo Garantidor, GaranteCop, que foi concebido também pela nossa Transamazônica. A cooperativa Transamazônica foi fundada em 2015. Em 2016, nós iniciamos as tratativas para constituir esse fundo garantidor. Eu fui também lá fundador e primeiro diretor executivo. E hoje o sistema GaranteCop já tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em crédito concedido com a nossa garantia. Então, é um modelo que está disponível para todo o território nacional. Tem sede em Belém, no Pará, constituído e apadrinhado aqui pela nossa Transamazônica. E está disponível para ser uma porta de acesso ao crédito no que tange a garantia. Então o mercado tem o FGO do Banco do Brasil, o FGI do BNDES e o FAMP do Sebrae. Mas cada um deles tem as suas características e particularidades. Nós procuramos desenvolver um modelo que contemplasse todos os públicos, então desde o MEI, a pequena empresa, média e grandes negócios na PJ, como agricultura familiar, Pronamp e demais produtores no agro, agricultura e pecuária. E também pessoas físicas urbanas podem utilizar a nossa fiança para acessar linhas de crédito na sua instituição financeira conveniada. Então é um modelo que está disponível para Marabá, disponível para o estado do Pará e que também contou com a parceria da nossa cooperativa de crédito, que tem buscado soluções para enfrentar principalmente a ausência de regularização fundiária, que ainda é um entrave para o nosso estado. A gente falava há pouco dos números de crédito, e não é só porque os bancos não querem, né? Veja, tem algumas questões no nosso estado que ainda dificultam o acesso ao crédito, e regularização fundiária seguramente é uma delas. Então, a ausência de garantia, se o MEI chega na instituição financeira, por mais bonito que aquela MEI seja, que aquele empreendimento seja, que aquele sonho seja, se ele não tiver uma garantia, ele não vai acessar o seu capital de giro. Então, para esse público, eu deixo o convite para conhecer o nosso fundo garantidor GaranteCop, que de repente pode ser pauta de um outro podcast. Claro, né, nós e a gente vai estar aqui, inclusive já estaremos aqui disponível para a gente poder, num outro momento, trabalhar sobre isso. E também tem o FNO, né? Porque, querendo ou não, vocês acabam também atuando com uma linha que é do próprio BASA, mas também, às vezes, o próprio Banco da Amazônia não consegue entregar a solução na ponta pro cliente, e vocês não, vão entregar para o cooperado na ponta, que aí são as diferenças dos modelos, né? E isso aí são uma estrutura por trás que ninguém vê. A pessoa só passa na rotatória, vê a agência embaixo, não sabe que a superintendência é no segundo andar, não sabe que lá dentro tem todo um corpo e que também a central dá todo esse suporte para fazer desde a aprovação dos projetos, desde todo o assessoramento, desde todo o aconselhamento, para que o cooperado possa sair ali com o seu crédito contratado, não é isso? Isso, e o FNO
todo paraense conhece o FNO, o nosso Fundo Constitucional do Norte. Ele é administrado pelo Banco da Amazônia, tem prazos e taxas e carências que o caracterizam como uma das melhores linhas de crédito do mercado nacional. O contrato está celebrado com a nossa central, a central da Cressol, que é o guarda-chuva aí do sistema, né, que dá a diretriz sistêmica, e é uma conquista do cooperativismo, né? Hoje 10% do orçamento federal do Fundo Constitucional do Norte precisa, por lei, ser aplicado nas cooperativas financeiras. Então elas ainda não têm o mesmo orçamento do Banco da Amazônia, né? Não é esse o objetivo, mas é principalmente nos tickets médios menores, que é onde o cooperativismo tem muita capilaridade, e por vezes acaba aquela operação menor com mais dificuldade de sair lá no FNO tradicional. As cooperativas têm feito um bonito papel aí de levar esse crédito na ponta, principalmente para o pequeno e para o médio. Os grandes projetos de FNO ainda estão com o Banco da com Amazônia. o Banco da Amazônia, que é o administrador. Então a própria legislação estabelece ticket médio para as cooperativas, então a gente está começando só essa caminhada no FNO, mas eu tenho convicção que, assim como nós chegamos aos 10%, o próprio feedback dos tomadores vai fazer com que esse percentual vá aumentando e a gente vai chegando no médio FNO e também nas grandes operações no futuro próximo. Deixar aí deixar o mercado aberto. Inclusive, para o cooperado grande, poxa, eu vou pegar aqui, já que tem a linha aqui, eu vou buscar aqui. Ou o cooperado médio, poxa, eu também não quero abrir a conta lá. Deixar o cooperado escolher, né? Isso, deixar livre arbítrio. A boa concorrência é isso, né? Justamente. Ainda mais com esses cases de sucesso de contratação de crédito de maneira... aqui, cara... O pessoal que me desculpe, principalmente a galera dos projetos, né? Mas, quando tu me contou, saiu aqui com 3 dias, 2 dias, 5 dias, 10 dias, eu falei, isso é surreal, cara. Assim, é case, né? Porque é case mesmo de sucesso, comprovado, e fruto realmente de muita dedicação, então é um modelo fascinante de cooperativismo, inclusive. Eu estava falando até com o Zias, e aí ele falou, nós temos maquininha aqui, nós estamos trabalhando com a Stone. Então, quer dizer, tem esses collabs também com o mercado financeiro, inclusive com players que só são do digital, mas esses, para poderem escalar, também estão procurando não só os bancos, mas também as próprias cooperativas para poder expandir as suas operações. Então, também, e foram taxas bastante significativas, inclusive, dessas operações de crédito. Assim como também tem os outros produtos bancários, né? Dentro da própria cooperativa, para aqueles que estão ali com a conta pessoa física e também com aqueles que estão com a conta pessoa jurídica, não é isso? Isso. O convite, aproveitando a sua audiência, é para que todo mundo que ainda não é cooperado de uma cooperativa financeira procure a nossa Cressol Transamazônica, procure conhecer o cooperativismo, procure verificar essas diferenças que nós apresentamos como relevantes no processo de diferenças entre ser cooperado de uma cooperativa financeira e cliente de um banco convencional. Então, as cooperativas têm uma natureza jurídica própria, uma personalidade jurídica própria. Elas são beneficiadas pelo ato cooperativo, que inclusive foi contemplado na recente reforma tributária que o Congresso Nacional aprovou. Então, o ato cooperativo assegura que toda transação entre cooperativa e cooperado ela seja livre de impostos. Isso nos confere um diferencial competitivo em relação ao custo final da operação. Então, enquanto os bancos pagam imposto de renda sobre a totalidade do seu resultado, as cooperativas só têm essa tributação naquelas operações que não são realizadas com cooperados. Mas aquele crédito concedido da cooperativa para o seu cooperado, ela é coberta pelo ato cooperativo, assim como a captação de recursos e todo o grosso das receitas da intermediação financeira. Alguns parceiros, como as seguradoras, que não são cooperadas nossas, a Stone, que você deu o exemplo da adquirência. Então, as cooperativas têm parceiros de todo porte aí no mercado financeiro nacional. Então, esses parceiros que não são cooperados, então, as receitas oriundas dessas parcerias aí são tributadas como no mercado financeiro convencional. Mas o ato cooperativo é um grande diferencial, que aliado à distribuição das sobras, que você mencionou no início do programa, eles são, do ponto de vista financeiro, o principal atrativo que uma cooperativa tem em relação
as demais instituições financeiras. Então, você é usuário, você é cliente da cooperativa, mas você também é dono do empreendimento cooperativo. Então, você participa das decisões e também do resultado financeiro. Na Assembleia Anual, o cooperado resolve o que ele vai fazer com as sobras. E nas sobras tem um outro item também relevante que, pelo ato cooperativo, a distribuição das sobras é isenta de imposto de renda. Se nós fôssemos remunerar juros ao capital, teria uma incidência de 15% de imposto de renda. Com a distribuição das sobras, a nossa cooperativa nunca pagou R$1 de imposto de renda, porque a totalidade das sobras é distribuída através das sobras para o cooperado e não através de juros ao capital. Então é um dos diferenciais que o cooperativismo encontra e que está à disposição de Marabá e do estado do Pará. Até por conta, inclusive, quando você for lá para fazer poxa, eu preciso contratar aqui um FNO, preciso contratar um fundo garantidor, preciso contratar um capital de giro. É o relacionamento ali do cooperado com a cooperativa. Não vai ter aquela sopinha de letrinhas lá, de taxas lá e tal, como tem nos outros bancos. Em alguns casos, não. Em alguns casos, não. E veja, essa questão das vendas ditas por casadas, além de ser proibidas, acaba sendo aquela pressão do gerente, em algumas vezes, para o cliente poder tomar o crédito, tem aquele pacote. Sem contar esse famoso pacote, né? Sem contar esse famoso pacote. Então, você já tira vários intermediários existentes e obstáculos. A negociação é você como cliente, correntista, mas também... Não, mas peraí, eu também sou dono da cooperativa. Então, a negociação... O poder de negociação é diferente em relação à mesa do gerente no cooperativismo. Justamente. Isso é perceptível aí para todo cooperado, ele sabe que essa diferença é relevante. Legal. Hoje a sede, ela tem quantos colaboradores ali envolvidos no quadro? Hoje nós temos a administração da cooperativa, que é feita a partir do centro administrativo, que é a nossa sede administrativa em que Marabá, fica no segundo andar, no segundo piso do Shopping Verdes-Mares. No primeiro piso nós temos a agência de negócios de Marabá, que daí é liderado lá pelo time do nosso gerente Clodoaldo e os seus gerentes. Então é lá que o cooperado é atendido, né? No segundo piso nós temos eventualmente algum atendimento de cooperado, mas a estrutura é feita para administrar as agências da cooperativa, que hoje estão com 120 colaboradores. Então é essa galera que faz a administração dos ativos da cooperativa, das principais carteiras. Esses convênios que nós celebramos no ambiente nacional são todos liderados pela nossa diretoria executiva, que hoje eu integro, né? Eu lidero na posição de diretor superintendente, junto com o diretor, meus pares, diretor de negócios, Marco, a diretora administrativa financeira, Karina, e aí as nossas equipes que coordenam o trabalho das agências, tanto na expansão e desenvolvimento de negócios, como na parte administrativa financeira, compliance e demais itens que também são coordenados a partir da nossa sede administrativa de Marabá. Bom, isso é muito bom. Então, não é um corpo bastante significativo, inclusive para não deixar essa roda parar de girar, né? Exatamente. E a expansão se revela ainda desafiadora, porque um grande desafio, quem faz isso tudo são as pessoas, Caetano. Então, desde o primeiro funcionário que eu tive a oportunidade de ser, nós estamos formando gente, inclusive para o mercado, né? Para outras cooperativas. E para outras instituições financeiras, né? Temos vários colaboradores que passaram por aqui que estão em posições estratégicas em outras cooperativas, em outras instituições financeiras, e são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Então a gente procurar manter um clima que favoreça esse crescimento dentro da estrutura, e também são elas que vão dar satisfação do cooperado. Então é esse quadro de colaboradores que faz a coisa acontecer tanto no atendimento do cooperado, tanto na expansão das nossas atividades e negócios por todo o estado. Muito bom o papo, viu, Lucas? Muito bom mesmo, assim, muito enriquecedor, passando o filme aqui na cabeça da gente, querendo ou não, quando foi a primeira implementação aqui, aí primeiramente foi Cicobi, aí depois mudou-se para o sistema Cressol, e agora foi essa expansão já atingindo, querendo ou não, vocês estão num ponto muito bem em Belém também, dentro da própria CP, querendo ou não, o Centro Nervoso Financeiro de Belém está ali. Sim. Em Santarém, vocês também estão dentro da Casa do Comércio, como também aqui.
E é muita satisfação, assim, um orgulho para Marabá de ter, de fato, uma instituição cooperativa, mas é uma instituição financeira que lida ali com diversos produtos e ter a sede dela aqui para justamente a gente bater na porta. Eu estou precisando aqui, que eu quero expandir meu negócio. Bate lá na porta, lá, procura o Clodoaldo lá e depois o Clodoaldo, lógico, vai ter a percepção de ver o tamanho do negócio, seja para você pequeno, seja para você médio, seja para você grande. Você tem todos os benefícios, inclusive, de ser um cooperado. E não perca mais tempo, né? Acabar levando as suas operações para lá, porque, como diz o slogan quem coopera cresce, né? O Toninho, inclusive, falou isso no dia. Falou assim, da nossa co-irmã, mas de fato é isso. Quem coopera cresce. Então, e cresce de fato. E o cooperativismo é isso. É um crescimento constante. É muito bom também tê-los aqui como mantenedores desse nosso projeto. Bom, isso aqui, ó, dos nossos parceiros aqui, inclusive, você está aqui, a Oak aqui que nos veste, ó, essa camisa aqui você encontra lá na Oak, lá na entrada da Amapá. A New Office que está passando na TV aqui, você está aí sentado numa poltrona Cavalete, que também é lá da sua região, né? Você também com um bom gaúcho, lá da sua região, lá. O pessoal aqui da New Office são um dos maiores revendedores da Cavalete no Brasil. Já são aí muitos anos de mercado fazendo esse grande trabalho. A gente está com as óticas Helena, que está conosco também desde o início. E aí eu tenho algumas... Você trouxe também algumas coisas pra gente, né? Esse aqui vai dar problema. Esse aqui eu vou esconder, viu? Porque assim que eu sair daqui, o cabelo tá no gel aqui, tá todo bonitinho aqui, mas assim que eu sair daqui o pessoal vai falar, eu quero. Eu falei, não, esse aqui é meu. As canetas eu vou deixar pro meu diretor Faria Júnior. E esse copo aqui também vai ser agora o meu copo oficial. Inclusive aqui no podcast. Ó. Muito obrigado, viu, Lucas? Isso. A gente também tem algumas coisas para você aqui. Ó. Você pode procurar a Ótica Helena mais próxima. Opa. Isso vai dar confusão para ti lá em casa. Ah, é? Tem um vale aqui? Aí você pode escolher um óculos solar, tá? Opa, nessa faixa aí. De 289, você pode procurar a Ótica Helena. Você, senão, aí vai assim, não, vou deixar para minha mulher, aí vai dar confusão. E aqui é um voucher também da Oak. A Oak aqui que está nos vestindo aqui. Fica ali na entrada do Amapá. Certo. Perto da passarela e também lá você pode ir, ou ela também pode ir lá. Enfim, e verificar alguma coisa para você. Mandar um abraço também aqui pro pessoal do Colchões Ortobon, pro Felipe. E também para o nosso amigo aqui, o estrategista Harrison Company, que também está aqui conosco. E em breve vai abrir a conta dele também lá na Cressol, juntamente aqui com o meu diretor Faria Júnior e o nosso grande diretor Val Botelho também. Nós vamos levar essa galera todinha lá para a Cressol. Nossos futuros cooperados. Pronto, para justamente estarmos todos devidamente juntos lá, não é isso? Então, Lucas, muito obrigado. Não só pela nossa parceria ao longo desse tempo todo, mas também de proporcionar todo esse trabalho que a gente vem desempenhando aqui, vem desenvolvendo. Cada episódio desse a gente sempre nomeia a Cressol, a gente sempre fala da importância de ter uma sede de uma cooperativa na nossa cidade, enfim. Engrandece a cidade, engrandece a cooperativa, engrandece nosso projeto. E acho que o cooperativismo é isso, a gente vai pegando um na mão do outro, né, e vai andando junto. E também lhe parabenizar pela brilhante trajetória no meio do cooperativismo ao longo desses anos. Acho que grande parte também Tonico, seus demais pares lá na diretoria executiva, mas você que sempre está aí. A gente sabe da dificuldade da agenda que foi agora de conciliar, de tê-lo aqui. Tanto que a gente acabou se encontrando, inclusive, na lavanderia. Falei assim, pô, Lucas, quanto tempo e tal. Aí falou assim, não, pô, tô com a minha mulher já com as crianças no carro. É rápido e tal. Não, eu tô indo pra Alemanha. Falei, pô, ele não deixou nem eu falar. Porra, quando é que a gente vai gravar? Aí eu falei, não, peraí que eu vou te pegar. Quando tu voltar da Alemanha, eu te pego. Dá certo. Deu certo, porque o Banco Central não te chamou pra reunião em Brasília. Ficou por vídeo, sexta-feira. Que bom que deu, então. Mas, enfim, muito obrigado. Parabéns por essa grande trajetória aí que você vem tendo, tanto quanto profissional também. E
E não deixe esse cajado aí, vá firme e forte e vamos expandir mais e vamos escalar mais cooperativas aí em todo o estado. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado, eu que agradeço também. A gente precisa agradecer você, Caetano, agradecer a Marabá, porque está proporcionando esse ambiente favorável para o desenvolvimento da nossa cooperativa. E uma última conquista que eu queria deixar para esse fechamento é dizer que no dia 16 de junho nós consolidamos a união da nossa cooperativa por incorporação. As duas assembleias aprovaram a incorporação do Cicobi Copivale, que tem sede no Rio de Janeiro, pela Cressol Transamazônica. Bacana. Então temos essa notícia que gostaríamos de compartilhar com o Marabá, com a sua audiência, que agora a nossa cooperativa passa também a atuar, ainda depende de homologação do Banco Central, mas o último ato administrativo foi tomado pelas duas sociedades e a nossa Transamazônica agora passa também a ter a área de atuação no estado do Rio de Janeiro, e estão vindo de lá mais 11 mil cooperados para se somar a esse grandioso projeto que integra a Transamazônica. E a Copivale é formada por cooperados basicamente filiados, funcionários da companhia Vale, que tem uma ampla atuação no estado do Pará e que agora vão poder também contar com a qualidade dos serviços da nossa Cressol Transamazônica. Que notícia fantástica. Pô, tá vendo? Mais um grande trabalho aí. Algumas viagens para o Rio de Janeiro se pagaram aí depois desse negócio concretizado. Eu imagino, dá para ver no semblante assim que agora foi, agora deu certo, nós podemos estourar champanhe e podemos celebrar, né? Boas notícias para o cooperativismo. Pronto, muito bom. Paraense. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado também a todo mundo que nos assistiu aí. Não deixe de seguir o nosso Instagram, também de curtir aqui esse episódio, de se inscrever no YouTube e compartilhar com os amigos aí. Inclusive o Lucas já tá com a missão. Todo mundo lá da sede, Cressol Transamazônica e demais colaboradores das agências, por favor, deixe seu like aí e vai ajudar demais esse nosso projeto aqui para engajar ainda mais no YouTube também, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, um bom domingo e até a próxima oportunidade e por mais 150 episódios do Circuito Empreendedor Podcast. Um grande abraço a todos. Abraço, até breve.